Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre um fio de cabelo que está fora da caixinha. Aqui. O vídeo de hoje falaremos sobre um comportamento exemplar, tá? O comportamento exemplar, mas as coisas dão errado, tá? Então a gente vai falar mais sobre esse assunto. Por que que existem pessoas que a gente vê, ela tem uma postura toda exemplar, mas a vida dela parece que está o negócio não flui, o negócio não vai para frente, sabe? E eu sei, eu posso falar um pouco mais da minha experiência, que eu estive nesse lugar, e aí a gente vai falar, abrir mais o que que a limpeza emocional tem a ver com isso, tá bom? Então vamos lá, meu nome é Rose, trabalho com terapia somente com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional. Ela tem o propósito de limpar, purificar, emoções negativas que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui, tá? A gente reprime essas emoções negativas e acredita que está tudo certo, é vida que segue, e aí acontece o caos na nossa vida, a gente tem o comportamento, como todo mundo, de projetar no outro, falar que a culpa é do outro, e não, vem de nós mesmos. Nós criamos o caos na nossa vida. Então, eu vou falar mais sobre isso, e a limpeza emocional ela te ajuda a entender melhor isso, tá bom? Aí, em 5 minutos, o passo a passo dessa limpeza é assim: você pode, em 1 hora, você consegue limpar as emoções negativas, você mesmo consegue fazer a limpeza sozinho, ou se as emoções foram muito pesadas, muito densas, é uma situação de dor muito profunda, entrega para o terapeuta que ele dá conta, em 1 hora ele já limpa isso para você. Ela precisa de uma cena de dor. Essa cena de dor, eu sempre falo de cenas aberrantes mesmo, tá? Pode ser assédio, abuso, estupro, qualquer tipo de situação de dor que você tenha vivido, você pode curar essa experiência em você. Você mesmo sozinha, se você der conta das emoções negativas que irão aflorar em você, tá? Aí essa cena você traz para ela, traz agora na sua mente, e aí a gente vai avaliar essa cena. Você vai observar, vai fazer algumas perguntas, e essas perguntas que você for fazer da cena e da emoção do corpo, ela tem que ser refeita a cada 3 rodadas que você fizer. Você vai parar, vai avaliar a cena e se fazer essas mesmas perguntas, ok? Traga a cena, então, e aí você vai avaliar se você está dentro da cena ou fora, ou se estiver dentro da cena, estiver muito colorida, porque contém nela muita carga emocional negativa. E emoções no corpo. Quando você conta essa história de dor que você viveu, qual é a emoção que você sente? Qual é o nome dela? Dê um nome. Raiva, tristeza, ira, ódio. Pode falar o maior sentimento. Não tenha medo das suas emoções. Elas serão transpurificadas, tá? Qual é a emoção? Qual o nome da emoção? O nome dela. Depois que você der o nome a essa emoção, você vai localizar no corpo aonde você sente essa emoção. Quando você fala da cena, aonde está a emoção no seu corpo? Um nó na garganta, um tremor nas mãos, na espinha, no abdômen, uma ânsia de vômito, uma vontade compulsiva de chorar, insuportável. Pensar nisso é algo que te deixa descontrolado ou descontrolado, um nervoso, um nervo, tremor nas mãos, né? Aí a próxima pergunta é o nome da emoção, aonde está no corpo e graduar. Essa graduação de 0 a 10 é para você saber como que está o processo da limpeza com você mesmo. Tá? Então, sempre a graduação da emoção sempre será 9, 10, 8, muito intensa. Quando você fala dessa cena, quando você olha para essa cena de dor, a intensidade dela é 10. E o objetivo da limpeza emocional é zerar essa cena. A emoção do corpo vai ficar em paz. Quando você for contar para você essa situação, você fica em paz com a cena. Essa é o fim da limpeza, tá? A hora que você se refez essas mesmas perguntas, você vai para o próximo passo, é a frase de preparação. Essa frase de preparação, ela tem que ser a primeira parte construída por você, referente à cena que você está trabalhando, e a segunda parte é uma parte de repetição, que você tem que dar de perdão e aceitação. Quando você perdoa e se aceita, e aceita a situação que você viveu, a cura é muito mais rápida.
perdão e a aceitação te ajuda a curar essa cena de dor mais rápido, tá? Então, coloque a consciência nesse perdão e aceitação. Por exemplo, aqui é o ponto do karatê que deve ser falado, a frase de preparação, tá? Mesmo que eu esteja muito triste ao ver meu pai e minha mãe gritando na sala, e eu no quarto lá, muito triste, ouvindo eles gritando, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo ouvindo os gritos da minha mãe, e eu lá no quarto, triste, com muita tristeza, e vendo meu pai muito bravo com ela, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo sentindo uma tristeza muito grande ao olhar e falar dessa cena, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você viu que a primeira parte foi construída referente à cena, exemplo, que eu estou trabalhando, e a segunda parte é um perdão e aceitação que eu estou dando para mim mesmo. Quando a gente faz isso, a gente já está um longo processo de cura aí, tá? Olhando para a cena, você vai começar a limpeza, tocando nos pontos dos meridianos do corpo. Do EFT, são pontos da acupuntura chinesa, tá? Os pontos são topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura daqui da clavícula, na altura do sutiã. Esses são os pontos. Você vai olhar para a cena e vai contar o que que aconteceu nesse dia. Aí eu estava no meu quarto, quando de repente eu vi a porta se abrindo com muita força, e meu pai começou a brigar com a minha mãe, e minha mãe gritando com meu pai. Eu fiquei muito nervoso, eu comecei a ficar com o coração acelerado. Eu fiquei muito assustado com aquilo. Nossa, eu estou sentindo agora o coração batendo, acelerado. Eu estou triste. É uma emoção de tristeza. Eu fiz 3 rodadas contando da cena e vou parar. E aí eu vou contar essa cena de novo e vou graduar de 0 a 10. Como que está essa emoção quando eu falo isso? Ah, de 0 a 10, de 10 foi para 7. Aí você vai fazer essa limpeza até você zerar. O que que é zerar a cena? A zerar a cena é, você vai ser distante da cena, você vai olhar a cena ali, os dois brigando, por exemplo, né? Você vai olhar distante, assim, é como se você estivesse fora da cena. A cena na mente, ela vai estar cinza, desbotada, perdeu a cor, assim. Ela vai estar longe, você vai estar afastado, vai estar cinza, desbotado, porque tirou toda a carga negativa. E a hora que você limpa, você vai sentir paz a hora que você for contar essa cena, você vai dar o perdão natural para essas pessoas. Vai ter o um entendimento por que que aconteceu aquilo. Você vai se conectar com o seu divino. Aí você vai ficar em paz, você vai dar o perdão natural a essas pessoas. Fluirá naturalmente o perdão. Virá naturalmente. E aí, a hora que você for contar, você vai ficar em paz, você vai dar o perdão, e aí tá tudo certo, ao final da limpeza. Pode acontecer que, a hora que você terminar a limpeza, vai surgir um mal-estar. Rose, eu terminei de limpar a cena, mas eu continuo com mal-estar. É sinal, gente, é natural isso acontecer. É sinal que, a hora que você limpou essa cena, já tem uma outra cena na carreirinha ali na fila, pode ser referente a essa pessoa, ou a mãe, ou o pai, ali esperando para ser curado também. Entende? São muitas cenas de dor que nós temos guardadas. A gente reprime muitas emoções e não tem consciência disso. Aí você vai anotando essas cenas que vão aparecendo. 1 hora por dia você vai limpando essas cenas de dor. Cada vez que você for limpando isso, o seu corpo vai ficando mais saudável, a sua você vai ficando mais saudável, mais alegre, mais feliz, mais entusiasmado, com mais criatividade, mais presente. Conforme você for limpando, no processo profundo mesmo, porque a gente não tem noção o quanto de emoção reprimida nós temos. A gente vai encontrar uma série de questões que a nossa mente encoberta. Então, se você fizer esse trabalho interno durante, por exemplo, 1 ano, 2 anos, você vai encontrar situações que você não lembrava, você vai purificando, você vai sentir a alegria do ser, se conectar com sua consciência do agora, com seu ser divino. Você pode encontrar o propósito que você veio fazer aqui na vida, tá? Você vai entregar esse propósito para a humanidade, para as pessoas. E aonde quer que você esteja no seu trabalho, você vai frutificar, tudo vai fluir na sua vida, porque você desbloqueou todas as cenas.
de dor, todos os vínculos energéticos negativos de dor, memórias tristes que você tinha. Você pode até fazer um teste com você mesma, reconta essa história que você limpou, para ver se você sente algum desconforto. Não, você está em paz. Aí a hora que você deu perdão e as coisas vão fluindo melhor na sua vida, tá? Bom, esse é o passo a passo da limpeza emocional. E a gente vai falar sobre o comportamento exemplar. Gente, comportamento exemplar são situações. Eu já passei por isso, tá? São situações de. A gente já viu isso, a gente vê pessoas assim, só que a gente não tem noção que esteja acontecendo isso com ela. Porque a gente não vai. Bom, pelo menos eu não perco tempo ficando avaliando a outra pessoa. Mas normalmente tem pessoas que têm um comportamento exemplar, mas normalmente tem um carro quebrado, tem uma casa toda marcada, ela vive com dívidas, ou vive sozinha, uma pessoa meio triste, calada, entende? E daí, ela pode até se vestir bem, mas você sabe que tem alguma coisa ali de errado nessa pessoa, entende? Então, e aí a gente vai falar o que que acontece com pessoas assim, tá? Então, normalmente, assim, por mais que a pessoa se porte bem perante os outros, fala bem, ela tem o, a moral, ela tem o pensamento moral, as virtudes na ponta da língua, entende? Ela sabe falar bem, ela sabe se portar bem, ela sabe vestir bem, mas tem alguma coisa nessa pessoa, ela anda sozinha, não tem um relacionamento, estável, sempre está trocando de relacionamento, vive sozinho ou sozinha, entende? Então, alguma coisa tem aí que essa pessoa está guardando e ela não tem consciência disso. E nesses casos, por mais que a pessoa, o que que eu anotei aqui? Ela pague seu dízimo, ela pague seus impostos, ela pague suas contas e vive em débito, vive em dívida, ela ajuda as pessoas, ela ajuda entidades, ela faz o possível para ajudar o outro, ela sempre está contribuindo com o outro. Você vê que o comportamento dela é de ajuda ao outro, mas a vida dela não engrena, o negócio não vai ali, entende? Então, ela normalmente, esse tipo de pessoa, ela pode esconder por trás ou um vício, tá? Um vício de pornografia, ou um vício de masturbação, vídeos de pornografia ou masturbação, relacionamentos com alguém casado ou casada, deve manter algum relacionamento com alguém casada ou casado, ou praticou um abuso em alguém, mas não se lembra, entende? Por mais que ela não tenha consciência ainda, a mente encobriu, ela fez esse ato de abuso e ela não tem clareza disso, o quão isso é prejudicial nela. O que mais? Assédio, vícios com cigarros, jogos de azar, apostas, o que mais? Esse tipo de comportamento é como se fosse a energia se esvaindo, assim. Gente, eu não estou dizendo que é uma forma de condenação. Eu não estou condenando isso. Eu estou dizendo que esse tipo de comportamento vai se levantar na mente dela a culpa, entende? Se levanta na mente de uma pessoa que começa a praticar esses vícios, esse tipo de comportamento, relacionamento fora do casamento, masturbação, é, vídeos, tem algum comportamento obscuro que não permite que ninguém saiba, em algum lugar da mente dela vai se levantar a culpa. E essa culpa fica muito ativa. E aí o universo, ele é energia, frequência e vibração. Essa culpa que se levanta, né, por causa desse tipo de comportamento, ele vai sintonizar alguma situação de dor caótica, fora do normal, e aonde a pessoa vai entrar nessa cilada, ela vai falar assim: por que que isso aconteceu comigo? Foi Deus, vai julgar a responsabilidade em Deus, vai julgar a responsabilidade em outra pessoa, vai dizer que Deus é mau, foi Deus, eu faço tudo certinho, eu pago imposto, eu ajudo as pessoas, eu dou dízimo. Por que que isso está acontecendo comigo? É Deus. Como que Deus vai fazer um negócio desse? Fica de mal com Deus, não fala.
com o divino dentro dela. Só que a única coisa que eu tenho que te falar, que quem criou essa situação de caos foi a própria pessoa. Porque nesse comportamento ilícito de, de relacionamento fora do casamento, de pornografia, masturbação, ocultos, obscuros, comportamentos obscuros onde não deixa ninguém saber, só ela sozinha faz. Esse tipo de comportamento levanta a culpa. Essa culpa, como eu disse, ela fica ativa e aí ela sintoniza outras situações. Gente, a nossa verdade absoluta é amor. A nossa verdade absoluta é harmonia, é paz, é abundância, é alegria, entende? Então, quando você tem esse tipo de comportamento, em algum lugar você sabe que está fazendo algo que não agrada o seu ser. O seu ser não fica feliz com isso. E os primeiros sinais que você está fazendo algo que não agrada o seu ser divino é o olhar. O olhar fica muito obscuro, pesado, triste. Começa a julgar, criticar, condenar outras pessoas. Ou se condena, ou se critica muito. Esse tipo de comportamento, o nosso ser divino se entristece muito. Aí a própria pessoa, por causa dessas emoções negativas que nós temos, lembra a lei da atração, que atrai situações de pessoas, de pensar coisas boas? O negativo também. Quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente começa a atrair situações, a culpa se levanta na mente e atrai situações. Deus não tem nada a ver com isso. Deus, o divino dentro de nós, é amor, é harmonia. Quando você vai fazendo, ou passa pelo processo de limpeza emocional, você vai limpando cenas de dor que você viveu, abuso, assédio, rejeição, abandono, qualquer situação que você for encontrar, você vai limpando. E o que eu posso te partilhar é, quando você limpa e fica bem em paz, quando você faz algo que o ser divino se alegra, você sente um pulsar, uma alegria no ser. Gente, é algo assim, o seu ser se expande, parece que se abre assim todo. É a hora que o ser divino se alegra com você mesmo, porque você está fazendo algo que agrada o seu ser divino. E o seu ser divino é amor, você é amor, você é a paz, você é a alegria. Só que essas experiências de dor que nós guardamos, traumas, abusos, traumas como abusos, assédios. A gente presenciou uma cena de dor quando pequena e guarda 7 chaves. Essa emoção negativa está aí, pulsando, está te machucando. Você tem que curar isso. Quando você ouve conversas que te machucam, quando você ataca o outro, quando você violência física, verbal, você presenciou violência na sua frente, ou alguém foi violento com você. Então, todas essas experiências, você precisa curar em você, aí você vai, o seu ser vai ficando mais presente, você vai ficando, se aproximando mais do seu ser divino. E aí tem coisas que você for fazer, vai se alegrar, o seu ser divino se alegra. Você vai sentir isso, tá? O divino dentro de você se alegrando. Eu sempre falo do livro Um Curso em Milagres. E eu lembro que antes da limpeza emocional, ou acho que junto com a limpeza emocional, tem uma frase do livro que é: Eu sou amor por essência, a minha essência é amor, eu sou amor por natureza, eu sou amor por natureza, do Curso em Milagres. E eu comecei a verbalizar, a primeira vez, eu comecei a verbalizar essa frase. O meu ser divino parecia que ele pulou, dava pulos assim. Sabe quando se desconstrói tanta coisa negativa que eu tinha guardado dentro de mim? E quando eu comecei a falar essa frase, dentro de mim parecia demolindo assim, sensações que eu guardava, que eu reprimia dentro de mim, entende? Então a gente vai se desconstruindo toda aquela percepção distorcida que a gente vem guardando ao longo do tempo. A gente acredita de pé junto que o que cria aqui na forma é a outra pessoa que vem e nos deu um tapa, é o outro, é o fulano, é o Beltrano. A gente acredita que é na forma pela forma. E não. As coisas que acontecem na nossa vida, primeiro é criada dentro de nós, na nossa mente.
Eu sempre falo, o nosso subconsciente está abarrotado de experiências negativas. E aí ele começa a projetar fora. Faça a experiência da limpeza emocional por uma semana, para você ver o quão o seu corpo vai ficar mais em paz. E muitas coisas vão mudar na sua vida. Eu posso dizer isso porque eu fiquei por 5 anos limpando. Mas o porquê que eu fiquei 5 anos? A minha experiência de dor foi logo no nascimento. Entende? Eu já cheguei na curva, cheguei aqui, sabe, derrapando na curva. Então, a hora que eu fui nascer, meu braço se deslocou, foi um grande trauma. Aos 3 meses foi um trauma, aos 6 meses foi outro trauma. E esses traumas, eles foram sintonizando um atrás do outro. Eu passei por situações horríveis até a minha adolescência. A minha adolescência era de apatia, de tristeza. A minha infância eu era respondona, agressiva, triste, chorona, chorava por tudo. Por quê? Eu presenciei uma cena de dor, de caos, e guardei isso comigo por muito tempo. Não partilhei isso por muitos anos. Não partilhei isso com ninguém. Eu guardei. Então, quando a gente guarda um segredo que a gente presenciou, isso machuca o nosso ser. A gente tem que abrir isso. E o IFT, ele é perfeito porque você pode abrir isso dentro do seu quarto, só para você mesmo. Você não precisa falar para ninguém, entende? Você faz essa limpeza emocional e ninguém vai ficar sabendo. Entende? Você vai ficar mais em paz, o seu corpo vai ficar mais em paz, mas as pessoas fora, elas vão começar a perceber que você está mais em paz, que você tem algo de diferente aí, mas as pessoas não sabem dizer o quê. É porque você está dando mais espaço para o amor, para o ser divino que é você, para a voz de Deus ressoar em você. Essas emoções negativas, reprimidas, que causam esses comportamentos de vícios, elas atraem pensamentos negativos que nos ajudam a fazer escolhas negativas. Sabe quando a gente compra alguma coisa e não dá errado, vai para algum lugar e não dá errado? A gente ouviu a voz da dor, do sofrimento, dessas emoções. Quando a gente vai limpando, isso passa por um processo de purificação. A gente vai limpando, a gente vai dando mais atenção para a voz divina, para o amor. Aí a gente vai fazendo essas escolhas de Deus, as coisas vão fluindo melhor na nossa vida. A gente vai permitindo que o divino nos guie, que o amor nos guie. A gente vai fazendo escolhas ao nosso favor, para o nosso bem. Mas é um processo, não é fácil. A ferramenta por si ela é muito simples, mas essas emoções às vezes resistem em sair. Às vezes a gente cansa um pouco, mas começa a ter pensamentos não está funcionando, pensamentos negativos, e ela sempre funciona, sempre funciona. E quem é o seu guia? São as suas emoções. Você tem que ficar em paz. Essa é a sua verdade absoluta, a paz, a harmonia, o silêncio na mente, o silêncio no corpo. Essa é a sua verdade absoluta. É a alegria no ser. Sabe aquela alegria que brota do nada, sem fazer nada, sem falar nada? É a alegria natural do ser, do agora. Você fica mais presente, fica mais consciente. E tudo que você for fazer, você faz com presença. Você passa a ser uma pessoa mais consciente, mais plena, mais em paz. Entende? E aí você entrega aquilo que você vem entregar. Esses comportamentos de vícios, de relacionamentos, vem tudo dessas experiências, é batata. Quando a pessoa é muito certinha, assim, tem um comportamento exemplar, o meu era toda certinha, fazia tudo certinho, eu fui vasculhar, encontrei assédio. Essa experiência de assédio, eu estava dormindo, eu estava indo para a adolescência, eu estava dormindo e eu fui assediada dormindo. Eu não tinha consciência dessa experiência. E essa experiência negativa de assédio, essa energia, ela fica marcada no nosso corpo, tanto do assédio quanto do abuso, qualquer tipo de trauma, a energia fica refletida no corpo. Aí a gente tem que ficar limpando até que purifique isso, até que você fique em paz, em plena, no amor de Deus, no amor divino que é você. Aí você vai sentir pela intuição, você vai ser guiado pela intuição, e aí a fazer as coisas, a entregar, é uma vontade, assim, uma vontade em fazer, uma vontade em entregar, uma vontade em ajudar o outro, mas naturalmente.
Quando vem, ela é uma vontade que não se cansa, você não resmunga, não reclama e você fica em paz. Quando você faz, você fica em paz. Entende? Quando você entrega, porque essa é a nossa verdade absoluta, tá? Os livros vão te ajudar muito a abrir mais isso que eu estou te dizendo. Os dois livros do Eckhart Tolle, O Poder do Agora e mais um outro, roxinho, azulzinho ali, lilás. E o livro O 100, Um Curso em Milagres, um livro azul com letras douradas. Existem cursos no YouTube, professores de Deus dão cursos sobre esse livro. Não tem nada a ver com a limpeza emocional. Eu sou uma aprendiz desse livro. Eu leio diariamente e cada vez mais eu vou me lembrando de quem eu sou. Ele vai fazendo a gente lembrar de quem nós somos. E esse caos desse mundo aqui. Quem criou esse mundo? Entende? Tudo vai fazendo, vai montando peças na sua mente. E você vai ficando mais alinhado, mais em paz, mais feliz, mais no agora. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!